O debate sobre a Fórmula 1 2026 também discute um freio a um período histórico das eras dos grandes domínios. Vamos falar um pouco disso a partir de agora. Antes de entrar no assunto, eu vou pedir para que vocês já curtam o vídeo, deem aquela compartilhada, curtam também o canal. Tudo isso é muito importante. Nosso engajamento leva o conteúdo do Grande Prêmio a mais lugares da internet, beleza? Então contribua aí. Vamos falar do assunto. Essa semana surgiu uma conversa, ainda em meados ali da semana passada, na verdade, né? Hoje é segunda-feira, ali por quarta-feira, terça, de que a FIA queria discutir algo diferente sobre as regras do ano que vem, né? Que entram em vigor em 2026. Algo além daquela questão da eletrificação do motor, se vai ser 50-50 nas corridas, como estava programado. Tem gente que acha que deve ser um fator maior para o motor a combustão nas corridas, diferente das classificações. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas a comissão da Fórmula 1, que é parte, né, é um grupo de trabalho da FIA, se reuniu na última quinta-feira para tratar das regras de 2026. E entre os assuntos levados à mesa para discussão e que seguem em discussão, não houve definitiva ainda sobre isso, está a possibilidade da FIA permitir ou oferecer uma ajuda técnica e financeira. Claro que quando a gente está falando de ordem financeira, não é que a FIA vai pagar para as fábricas, mas ela vai dar algumas benesses dentro do conceito do teto orçamentário para as fábricas, para os fabricantes de motores que tiverem dificuldades com o motor no começo dessa nova era de motores da Fórmula 1, essa nova geração que entra em vigor no ano que vem. Lembrando a vocês, não vai ter a Renault mais, mas segue tendo Mercedes, segue tendo Ferrari, segue tendo a Honda, vai ter também a GM, né, junto da Cadillac daqui a um tempinho, foi oficializada como fornecedora de motor a partir de 2029, mas já no ano que vem tem a Audi, tem a Ford como parceira da Red Bull, que passa de verdade a fazer os próprios motores, claro, com a parceria junto à Audi. Então, tem muita gente nesse balaio e tem mais gente assistindo. Já tratamos sobre isso aqui em outras oportunidades. A Toyota tem uma parceria técnica hoje com a Haas e já falou que pode ser que a Fórmula 1 esteja novamente no caminho como uma decisão institucional, com a Toyota de fato fazendo motor ou tendo uma equipe, já deixou essa possibilidade em aberto. Então, como é que eu encaro essa discussão, por enquanto é só uma discussão, sobre a chance da FIA ajudar as fabricantes que tiverem dificuldade? Bom, primeiro, é uma questão sobre 2026, sim, não pode ficar de lado, porque é um regulamento muito diferente daquele que a Fórmula 1 tem namorado nos últimos tempos, né? Até aquele que foi direcionado, que foi preparado há 3 anos, já mudou um tanto desde então. Aí vem discussão sem sentido sobre motor V10, enfim. Mas sempre tem algum ajuste aqui e acolá, como a questão da eletrificação que a gente está falando. Só que a gente está falando agora, vamos tratar os últimos 14 anos, 15 anos, desde que os motores híbridos passaram a ser os da Fórmula 1, desde 2014. 15 anos não, perdão, um pouco mais de 10 anos. São os mesmos motores. Durante todo esse período, a Fórmula 1 teve os mesmos motores. Teve uma grande mudança aerodinâmica nos chassis, assim, nos carros de 2021 para 2022, mas vai ter uma nova grande mudança nos carros, além da mudança do motor, novo tipo de combustível, maior eletrificação, enfim. Então, é uma mudança muito complexa que a Fórmula 1 está trazendo para o ano que vem. E o que ela quer evitar? Ela quer evitar que alguém saia tão na frente quanto a Mercedes saiu em 2014, quando estava muito evidente que a Mercedes ia nadar de braçada, e assim fez, ganhando 7 títulos seguidos do Mundial de Pilotos e 8 títulos seguidos do Mundial de Construtores. E, sobretudo, naqueles primeiros anos ali, sem nenhum tipo de desafio
de outras fábricas, né? Só lá em 2017, 2018, a Ferrari vai se lançar como desafiante, mas ainda de maneira muito parca. Aqueles primeiros anos, 14, 15, 16, a grande sorte foi que a Mercedes tinha um piloto como o Rosberg que conseguia desafiar o Hamilton e teve algum tipo de briga ali em pelo menos 2 desses anos. Mas ninguém desafiava a Mercedes nem de perto. A Fórmula 1, além de querer evitar que a Mercedes saia muito na frente, ou que alguém saia tão na frente quanto a Mercedes em 2014, ela está se protegendo também das fábricas, das novas fábricas que estão chegando e daquelas que observam com interesse de entrar, caso da Toyota, desistam no meio do caminho. Fala, pô, não tem como eu não vou, isso aqui é muito complexo, eu não vou chegar onde estão as fábricas que estão lidando com essa tecnologia, porque a tecnologia V6 híbrido continua valendo, né? Tem ajustes internos na unidade de força, mas a ideia é a mesma ideia. Não dá para competir. Se não dá para competir, eu vou sair. Imagina se a Audi decide sair, se a Ford não quer ficar por muito tempo, se a Cadillac dá um passo para trás, se a Toyota desiste, enfim. A Fórmula 1 vai ficar na mão. Então, isso é importante. É um tratamento... Estão gastando muito para voltar à Fórmula 1. Mas eu acho que vai além disso. E o tema desse vídeo traz como um freio histórico. Eu acredito que seja também um freio histórico. Por quê? Nos últimos 25 anos, eu vou falar da virada do século, não é exatamente isso, mas desde o ano 2000, né? Desde o ano 2000, virada do século oficialmente 2001, né? Mas vamos falar do ano 2000. A Fórmula 1, ela é uma nos seus primeiros 50 anos, entre 1950 e 2000, e ela é outra completamente diferente de 2000 para cá. É uma Fórmula 1 das grandes eras de domínio. A era do grande domínio, que são vários domínios porcionados por tempo. Se a gente pegar a Fórmula 1, vamos usar o Mundial de Pilotos como fator aqui, tá? Vamos deixar os construtores um pouco para lá. Vamos usar os dados de um só, até para o vídeo não se estender muito. Só um piloto, até 2000, tinha ganho mais de 2 títulos seguidos na Fórmula 1. Foi o Fangio lá atrás. E não foi um grande domínio de equipe, né? Afinal, o Fangio ganha 4 títulos seguidos entre 54 e 57. Ele já tinha ganhado um em 51, mas sempre com equipes diferentes. Então, num ano ele divide ali entre Maserati e Mercedes, aí no ano seguinte ganha com o campeonato inteiro de Mercedes, aí depois inteiro de Ferrari, depois inteiro de Maserati. Então era o domínio de um cara brilhante, vivendo um momento muito especial. Dali em diante, ninguém ganhou mais que 2 títulos. O Jack Brabham ganhou 2 títulos, depois o Alan Prost ganhou 2 títulos, depois o Senna ganhou 2, aí nos anos 90 isso se tornou mais natural, teve Schumacher, teve Hakkinen, mas foram poucos que conseguiram 2 títulos seguidos e ninguém conseguiu mais que isso, até o Schumacher. E aí, desde então, o Schumacher é pentacampeão seguido entre 2000 e 2004, o Vettel é tetracampeão seguido entre 2010 e 2013, o Hamilton tem os 6 títulos da Mercedes, tem um travessão ali no meio, que é o título do Rosberg em 16, mas o Hamilton ganha 4 títulos seguidos também, entre 17 e 20, e agora os 4 títulos seguidos do Max Verstappen. Se a gente levar em conta os títulos de pilotos vencidos por equipes, a gente também vai chegar na conclusão que pouquíssimas equipes ganharam títulos seguidos na história, né? Ali em algum momento nos anos 60, a Cooper ganhou 2 com o Brabham também em 59 e 60, depois a própria Brabham com o Jack Brabham e o Danny Hulme nos anos 60, 67, 68, acho. E aí depois vem a McLaren com uma boa sequência, com Lauda e com Prost, depois com Prost e com Senna. Mas era raro uma equipe ganhar 2 títulos seguidos até os anos 80, e mais que 2 títulos seguidos sempre foi raro, mesmo até o ano 2000. E aí, desde então, a gente vê esse domínio absurdo. Além dos 5 títulos do Schumacher, 4 do Vettel, 7 seguidos da Mercedes com Hamilton e Rosberg. Cara, é uma loucura. Se a gente pegar o recorte dos últimos 15 anos, só 2 equipes ganharam o Mundial de Pilotos. Desde 2010, só Red Bull e Mercedes. Se você quiser ser um pouquinho mais precioso com isso, com esse dado, a Mercedes ganhou, a Brown ganhou em 2009, depois virou Mercedes também, né? Seriam 16 anos, mas enfim.
E eu acho que o novo público da Fórmula 1 não comporta mais, não é que não comporte, a Fórmula 1 como topo, como aquela ideia que a gente que acompanha a categoria há mais tempo, que vive a categoria há mais tempo, sempre teve, ela ficou um pouco dispersa com esses novos públicos buscados, sobretudo pelo Liberty Media, né, que quis furar a bolha e trazer um público novo que não fazia parte dessa Fórmula 1. E acho que esse público, o público da era redes sociais, ele não lida muito bem com essa ideia purista de que simplesmente ser melhor na preparação técnica, na preparação interna, te dá grandes domínios, sabe? Acho que esse público e o público americano que está acostumado com não só as categorias de automobilismo nos Estados Unidos, como a Indy, que um monte de equipe ganha durante um ano, mesmo que seja o mesmo campeão, mas muita gente ganha, na NASCAR e até nos outros esportes lá, esse público que é tão querido pelo americano, Liberty Media, eu acho que tudo isso cria um conflito que faz com que a FIA e a Fórmula 1 busquem o fim dessa era dos grandes domínios, que veio muito, claro, eu não vou entrar muito nessa discussão, o vídeo já está muito grande, mas vem muito nessa era da ultra confiabilidade dos carros, da estabilidade técnica, enfim, são várias as razões, mas acho que isso é um freio da FIA, da Fórmula 1, tentativa de freio para essa era de grandes domínios. Quero saber o que vocês pensam, deixem aqui nos comentários, a gente volta logo, até mais.